Olá, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, graças a Deus. Mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e nos deixando ser ministrados por ela. Eu gostaria de ler aqui um versículo que está em Colossenses 3:1. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, firmai vossos corações nas coisas do alto. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando do processo que nós passamos, né, do novo nascimento, ressuscitados para uma nova vida com Cristo, e a partir desta nova vida com Ele, né, de nascer de novo, de receber o Espírito Santo, né, habitando dentro de nós, começando uma transformação na nossa vida, uma santificação, Ele nos purificando, nos santificando, nos justificando, realizando tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida com Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, os vossos corações precisam estar firmados nas coisas do alto, firmados nas coisas de Deus. Então, nós podemos entender aqui que essa nova vida em Cristo, ela muda a nossa perspectiva, ela muda o foco do nosso olhar. Nós paramos de olhar para as coisas terrenas no sentido de nos firmarmos nelas, né? De nos apoiarmos nas coisas terrenas, naquilo que é passageiro, naquilo que é frágil, naquilo que é contaminado pelo pecado. Então, a nossa perspectiva sai disso e deve sair e deve se firmar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E isso é extremamente importante quando nós falamos sobre oração. A oração é justamente nós olharmos para Deus, nós falarmos com Deus, nós crermos nas coisas celestes muito mais do que as temporais, aquilo que está ao nosso redor, as circunstâncias. A oração, ela é essa dinâmica de nós vivermos nessa atmosfera do céu. E nós estamos aqui sendo ministrados, né, semana após semana, olhando para esse tema do que a Bíblia nos ensina sobre orar, e nós podemos ver que não só na oração, né, mas em muitas coisas que Deus nos ensina na Bíblia, Deus ele nos chama a um crescimento. O próprio apóstolo Paulo, em outros lugares, ele compara o nosso crescimento espiritual como crescimento natural. Né? Quando nós somos bebês, nosso tipo de alimento é um leitinho, é um alimento bem fácil de ser ingerido, mas quando a gente vai crescendo naturalmente, a gente não se alimenta só de leite mais, né? A gente começa a comer coisas diferentes, sólidas. Então, ele faz essa comparação com a nossa vida espiritual. Quando a gente começa na nossa vida espiritual, nesse novo nascimento, nessa nova vida com Cristo, nós estamos como bebês espirituais, né? Então a gente vai se alimentando de porçõezinhas mais fáceis de serem ingeridas, mas a gente vai crescendo e é preciso crescer. Não dá para a gente ser bebê espiritual para sempre, né? Pelo contrário, a Bíblia nos chama a uma maturidade, a um crescimento. E sobre oração, que é o nosso tema aqui, que a gente está conversando nesses estudos, a oração também, ela deve ser uma oração que vai gradualmente sendo amadurecida na nossa vida. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente começa com um tipo de oração, um tipo de relacionamento, mas esse relacionamento e a oração, eles precisam evoluir, eles precisam amadurecer. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Nós vimos a semana passada sobre a linguagem, né? Falando sobre isso mesmo, que a nossa linguagem, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa variar, né? Não dá pra gente só falar uma mesma coisa na oração sempre, porque aí se torna algo repetitivo, uma reza, né? Algo decorado, e a oração não é isso. A oração é
um falar com Deus, é um ouvir de Deus, é um relacionamento, né? É só a gente olhar para os nossos relacionamentos. Imagina um marido e uma mulher sempre falando a mesma coisa todos os dias por anos. Não dá, né? Então o relacionamento, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo e com isso as conversas também vão ficando mais gostosas, mais leves, mais íntimas, mais profundas, né? Por quê? Porque elas vão crescendo e evoluindo com o tempo. Na oração é a mesma coisa. Então, a gente faz uma pergunta, né? Que tipo de palavras eu uso na oração? E a Bíblia nos responde dizendo todos os tipos, né? Todos os tipos de palavras, de expressões e de sentimentos. O livro de Salmos é uma referência muito grande para nós quando nós falamos de oração. O livro de Salmos nos explica muito como é orar e como é amadurecer, crescer na oração. Então a gente encontra lá nos Salmos uma gama enorme de palavras, de modos, de jeitos de orar, né? A gente encontra lá, por exemplo, exclamações maravilhosas e maravilhadas de Deus, né? A gente encontra queixas, a gente encontra discussões entre a pessoa que está orando e falando com Deus, a gente encontra súplicas, a gente encontra pedidos, apelos, clamores. Então a gente encontra muitas maneiras, né, das pessoas se expressarem, tipos de palavras, tipos de expressões ali através da oração. Então a gente chega à conclusão de que orar não é só um tipo de jeito, né? Só um tipo de palavra. Pelo contrário, a gente tem sido chamados a evoluir, a crescer, a amadurecer no nosso tipo de oração. É claro que a oração ela vai sempre pender muito, né, naturalmente, para o nosso jeito. Então, cada um ora de um jeito que é o seu, né? Alguns falam mais alto, outros falam mais baixo, outros gesticulam mais, outros menos. Agora, a fala, o que você fala, o que você ora, a sua expressão, ela também é segundo o nosso jeito, o nosso temperamento. E é justamente nisso que a gente precisa refletir um pouco. O jeito de orar, se ajoelhado, se em pé, se andando, falando alto, falando baixo, isso é a maneira da pessoa. Mas o que orar, isso não pode depender do nosso jeito. Porque se dependesse, né, de nós, assim, da nossa cultura, do nosso temperamento, teriam alguns tipos de oração que nós não faríamos. Né? Então, por exemplo, nos Salmos a gente encontra um salmista falando coisas muito, muito fortes, assim, sabe? São tipo como se fosse algo muito, como é que eu posso explicar? Algo muito explosivo, algo muito incisivo. E aí uma pessoa que é mais introvertida, melancólica, ela não vai fazer naturalmente um tipo de oração, mas tem momentos em que isso é necessário fazer. É o que está acontecendo ali dentro, é o que está acontecendo nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser mais incisivos naquilo que nós oramos. Ou, por exemplo, existem tipos de oração, de salmos que a gente está vendo aqui, que são coisas muito íntimas, são percepções muito delicadas e de repente uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que não é muito ligada nesses detalhezinhos, sabe? Não faria. Mas é um tipo de oração que tem o seu momento de ser feito, né? Por exemplo, há queixas, questionamentos, por exemplo, que a gente encontra nos Salmos, que teriam pessoas que não fariam esse tipo de oração. Mas é uma oração que Deus deixou ali, registrado na Bíblia, para a gente entender que é importante. Por exemplo, vamos pegar aqui esse de questionamentos, né? A gente está passando por situações, a gente está com vários questionamentos dentro de nós, mas a gente não tem coragem de falar isso para Deus. Como se Deus não soubesse, né? Lá no Salmo 139 ele diz, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Antes da gente falar, ele já sabe.
Então, é um engano a gente chegar e falar, não, eu não posso falar isso para Deus, mas está aqui dentro. E ele deixou os salmos ali, né, registrados na Bíblia, para entender que isso é legítimo, é um tipo de oração. Agora, se vai depender do nosso temperamento, muitas vezes a gente tem resistência. Então, como é que a gente faz? Né? Então, vamos lá. A verdade é que a oração, o objeto da oração é Deus e não nós. Por isso que aquele texto lá, né, o apóstolo Paulo fala que a nossa atenção, né, nós precisamos estar firmados nas coisas lá do alto. A oração é isso. Nós estarmos firmados lá no alto, em Deus. Não simplesmente no que eu estou sentindo. Não simplesmente o jeito de eu ver as coisas, mas de Deus. Nós estamos falando com Deus. Então, é em resposta a Ele que nós estamos falando. Né? E aí, então, muda o jeito da gente entender, muda o entendimento. Porque se é Ele, então a gente tem um Deus que é majestoso, que é eterno. Nós temos um Deus que é santo, que é perdoador, que é amoroso. Então, a nossa oração, ela pode se basear nisso, né? Naquilo que Deus é, naquilo que Ele é. Então, quando a gente está conversando com Deus de uma maneira bem íntima, como se fossem dois amigos ali conversando, né? É um tipo de oração. Ou quando nós estamos apelando, suplicando para esse Deus poderoso agir a nosso favor, é um outro tipo de oração. Quando nós estamos em batalha, por exemplo, batalha espiritual, batalhando com sentimentos nossos, com aquilo que nós estamos vivendo, ou batalhando com espíritos malignos, é um outro tipo de oração. Né? Só que aí a gente entende que esses tipos de oração focados em Deus, né? Determinando que estamos fazendo segundo o caráter de Deus. Então, são orações que nós vamos começar a aprender a fazer. Por quê? Porque eu posso estar orando em algum momento para o meu Pai, que está nos céus. Né? Aquele que é nosso amigo. Aquele que é amor, aquele que nos ama, aquele que é amado. Aquele que é pastor, aquele que é rei. Né? Então, quando nós focamos em Deus, existe essa diversidade fantástica de tipos de oração, porque Ele é tudo isso e muito mais. E aí, então, a nossa oração vai ampliando. O nosso tipo de linguagem, as nossas expressões, elas vão ampliando. Porque se ficarem só no nosso tipo de oração, se ficarem só no nosso jeito de ser, se ficarem só no nosso tipo de temperamento, as nossas orações serão muito limitadas sempre. O que a gente fala, a maneira como a gente fala, mas se elas estiverem firmadas em Deus, não há limite. Isso é crescer, evoluir, amadurecer no nosso tipo de oração. Né? Então nós não devemos basear os tipos de oração segundo as nossas experiências ou segundo os nossos sentimentos ou aquilo que nós desejamos. Nós devemos orar em resposta ao próprio Deus. Nós devemos orar entendendo que a palavra de Deus para nós contém essa diversidade de discurso, diversidade de linguagem, diversidade de expressões. A Bíblia é rica nisso. Se a gente começar a estudar como oravam os profetas, aqueles que escreveram os salmos, os apóstolos, a gente vê que há uma diversidade, né, de expressões, de palavras, e muitas vezes a gente fala, nossa, como eles oravam, que coisa mais linda, mas eles faziam isso. O foco não era eles, o foco era Deus. E quando o foco é Deus, quando nós estamos firmados nas coisas do alto, nós só evoluímos, só amadurecemos. Né? As coisas ampliam de tamanho, deixam de ficar pequeno olhando para nós e a gente abre um mundo na nossa frente. Assim é a oração. Existe um convite para que nós
aprendamos isso, para que a nossa vida de oração seja rica, seja variada, respondendo a Ele, tendo a Ele como o nosso foco, o nosso objeto de oração. É para Ele que nós estamos orando. Esse Deus que é tão magnífico, que se apresenta de diversas formas. Então nós podemos de verdade entrar de uma maneira confiante na presença dele. E tendo esse convite que a palavra de Deus nos ensina, de crescermos, de amadurecermos na nossa oração, naquilo que falamos, nos nossos tipos de oração, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ensinando, que Deus continue ministrando o nosso coração, a nossa vida, e que a cada dia, todos os dias, a gente aprenda a olhar para o alto, a estarmos firmados nas coisas do alto, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada porque o Senhor é um Deus que se revela a nós. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que fala conosco. O Senhor é um Deus que age de uma maneira tão preciosa. Muito obrigada, Senhor. E nós, Senhor, pedimos para que o Senhor continue ministrando o nosso coração, continue nos ensinando, continue, Senhor, fazendo com que cada um de nós aqui que estamos sendo ministrados pela Tua palavra cada semana sobre oração, que cada um de nós possa experimentar, ó Deus, uma vida rica, viva de oração, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente, Pai, possa olhar um pouquinho para trás, algumas semanas, alguns meses, e a gente possa declarar, eu aprendi um pouco mais sobre oração, eu estou praticando algo diferente, algo melhor, algo maior, e que seja assim na nossa vida, todos os dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um dos teus filhos, pedir que a tua graça venha sobre cada um, a tua bênção, que a tua boa mão, Pai, esteja estendida sobre eles, trazendo, Pai, trazendo, Senhor, provisão, trazendo, Pai, cura, trazendo libertação, trazendo transformação, Pai, em nome de Jesus, transformando, Pai, os cenários, trazendo, Pai, alegria, Pai, tirando toda a tristeza, trazendo, Pai, festa em lugar de luto, trazendo respostas, Pai, cumprindo promessas, porque o Senhor é um Deus que faz isto e muito, muito além de todas essas coisas. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando conosco, ministrando a nossa vida, mais um pouquinho, que você peça mesmo ao Senhor, para que Ele te ajude a orar e a orar cada vez mais com eficácia, orar cada vez mais de uma maneira madura, de uma maneira profunda, íntima, porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer nos levar a crescer em todas as áreas da nossa vida, a crescer no conhecimento dEle, a crescer na vida com Ele, e que Ele faça isso em nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, se Deus quiser. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.